Você já se sentiu preso em meio a desafios que pareciam insuperáveis? Momentos em que a vida te testa de maneiras que você nunca imaginou? Todos nós passamos por adversidades e muitas vezes nos perguntamos: onde está Deus quando mais precisamos dele? Neste vídeo, vamos desvendar o poder transformador da fé em tempos de luta. Hoje, falaremos sobre como as adversidades não são apenas obstáculos, mas oportunidades para crescimento e superação. Vamos explorar 15 aspectos poderosos que podem te ajudar a encontrar força e esperança mesmo nas tempestades mais sombrias. Prepare-se para uma jornada inspiradora, onde cada desafio é uma chance de se aproximar de Deus, fortalecer sua fé e inspirar outros com seu testemunho de superação. Se você está pronto para descobrir como transformar suas lutas em vitórias, fique conosco até o final. Desafios da vida. Em algum momento, todos nós passamos por situações difíceis que nos fazem questionar o que está acontecendo ao nosso redor. Pode ser uma perda, uma dificuldade financeira, um problema familiar ou até mesmo uma crise de saúde. Nesses momentos, é natural perguntar: por que eu? Por que estou passando por isso? E pode até parecer que a vida está sendo injusta. Mas sabe o que é incrível? Deus nunca nos deixa enfrentar esses desafios sozinho. Embora seja difícil enxergar isso no meio da dor, as adversidades são parte do processo que nos faz crescer e nos fortalece. Pense na vida como uma jornada. Ao longo do caminho, vamos encontrar obstáculos, buracos e até montanhas gigantes. No entanto, cada um desses obstáculos é uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que vem a seguir. Por exemplo, um atleta, para se tornar mais rápido ou mais forte, ele precisa treinar duro, enfrentar a dor do esforço físico e superar os limites do seu corpo. Da mesma forma, Deus usa os desafios da vida para nos moldar e nos preparar para algo maior que está por vir. As dificuldades são, na verdade, como exercícios espirituais que nos fortalecem e nos preparam para a vitória. Além disso, quando olhamos para a Bíblia, vemos que as pessoas que mais realizaram grandes coisas para Deus, como Moisés, Davi e José, enfrentaram grandes desafios. E, na hora, eles também não entendiam por que estavam passando por aquilo. José, por exemplo, foi vendido pelos próprios irmãos e passou anos na prisão injustamente, mas Deus tinha um propósito maior. Ele o estava preparando para se tornar uma das pessoas mais importantes do Egito. Portanto, se você está enfrentando desafios agora, lembre-se de que Deus está com você. Ele conhece suas lutas, entende sua dor e está trabalhando ao seu lado. O que você está enfrentando agora pode parecer grande, mas Deus é maior. E Ele está usando essa situação para te preparar para algo maravilhoso que está por vir. Confie que esse desafio faz parte do seu crescimento e que, no final, você vai olhar para trás e ver o quanto se tornou mais forte e resiliente. Propósito das adversidades. É difícil pensar que algo de bom pode sair das nossas lutas, né? Quando enfrentamos dificuldades, a primeira reação é querer fugir ou resolver tudo o mais rápido possível. Mas a verdade é que Deus nunca permite que enfrentemos adversidades sem um propósito. Ele tem um plano em tudo o que acontece na nossa vida, até mesmo nos momentos mais desafiadores. Você já parou para pensar como as situações difíceis nos transformam? Pense em uma pedra bruta que, com o tempo, vai sendo lapidada até se tornar uma joia preciosa. A nossa vida funciona assim também. As adversidades são como as ferramentas que Deus usa para nos moldar e nos aperfeiçoar. Ele vê o potencial em nós, mesmo quando não conseguimos enxergar, e usa essas situações para revelar o melhor de quem somos. Isso não significa que Deus se alegra com o nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele sente a nossa dor, Ele entende nossas lágrimas. Mas Ele permite que essas coisas aconteçam porque sabe que, no fim, elas vão nos trazer crescimento. Deus nos ama tanto que Ele quer nos ver amadurecer, fortalecer nossa fé e desenvolver um caráter que reflete a sua imagem. Pense em como as dificuldades nos ensinam coisas que, de outra forma, nunca aprenderíamos. Às vezes, passamos por momentos em que sentimos que tudo está desmoronando, mas, ao sair dessa situação, percebemos o quanto nos tornamos mais fortes e mais sábios. São nesses momentos de dor que aprendemos lições como paciência, perseverança, compaixão e, acima de tudo, a dependência de Deus. Muitas vezes, o que vemos como uma adversidade é, na verdade, uma preparação para algo maior. Deus pode estar usando esse período de dificuldade para abrir portas que nunca imaginamos. Olhe a vida de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Mas, no final, ele foi levado a uma posição de destaque no Egito.
e isso não teria acontecido sem todos aqueles desafios. Cada dificuldade que ele enfrentou fazia parte do plano maior de Deus para salvar uma nação inteira. Então, quando estamos no meio da luta, em vez de perguntar por que eu, que tal perguntar o que Deus quer me ensinar com isso? Quando olhamos para as adversidades com essa perspectiva, começamos a enxergar o propósito delas. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa cada situação para nos levar a um novo nível de fé, para nos preparar para o que Ele já tem reservado para o nosso futuro. Por isso, acredite que, mesmo nos momentos mais difíceis, há um propósito nas adversidades. Elas são parte de um plano divino que, no final, resultará em vitória e crescimento. Deus não nos coloca em situações difíceis para nos destruir, mas para nos moldar, nos fortalecer e nos preparar para as grandes coisas que Ele tem para nós. Exemplo bíblico. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como grandes personagens de fé enfrentaram adversidades terríveis e ainda assim saíram vitoriosos. Muitas vezes, quando lemos essas histórias, podemos pensar: uau, eles foram incríveis. Mas é importante lembrar que eles eram humanos como nós, enfrentando seus próprios medos, dúvidas e dificuldades. A diferença? Eles confiaram plenamente em Deus, mesmo quando tudo parecia estar desmoronando. Veja o exemplo de Jó. Ele era um homem justo, fiel a Deus, e ainda assim perdeu tudo de uma só vez: seus filhos, suas riquezas, sua saúde. Aos olhos do mundo, parecia que a vida dele havia acabado. Ele não entendia o porquê de tanto sofrimento, chegou a questionar Deus, mas nunca abandonou sua fé. E no final, Deus não só restaurou tudo que Jó havia perdido, mas o abençoou ainda mais do que antes. Jó aprendeu que, mesmo em meio ao sofrimento mais profundo, Deus estava com ele e tinha um propósito em tudo o que aconteceu. Outro exemplo poderoso é o de Davi. Ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas, antes de subir ao trono, teve que passar por muitas provações. Fugiu de Saul por anos, se escondeu em cavernas, viveu como fugitivo, tudo porque o atual rei queria matá-lo. Em muitos momentos, Davi poderia ter pensado que Deus o havia abandonado, que aquele sonho de ser rei nunca se realizaria. Mas, mesmo com medo e incertezas, ele continuou confiando no plano de Deus. E, no final, ele foi coroado como rei e se tornou um dos maiores líderes da história de Israel. O que parecia uma longa espera cheia de lutas era, na verdade, o treinamento que Davi precisava para se tornar o líder que Deus queria que ele fosse. E, claro, temos a história de José. Ele foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e, mais tarde, preso injustamente. Durante anos, ele viveu na incerteza, sem saber se algum dia veria sua família novamente ou se seria livre. Mas José nunca perdeu a fé em Deus. Ele sabia que, de alguma forma, Deus tinha um plano maior, mesmo que ele não pudesse entender no momento. E Deus o usou de forma extraordinária, colocando-o como o segundo homem mais poderoso do Egito e salvando muitas vidas durante um período de fome. Se José não tivesse passado por todas aquelas adversidades, ele não estaria preparado para a grande responsabilidade que viria mais tarde. Essas histórias nos mostram que Deus nunca nos abandona nas adversidades. Na verdade, Ele usa esses momentos para nos preparar para grandes coisas. Assim como fez com Jó, Davi e José, Deus usa as dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos colocar no caminho certo para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes, a vitória só vem depois de uma temporada de lutas, mas quando ela chega, percebemos que tudo valeu a pena. Então, sempre que você estiver enfrentando uma situação difícil, lembre-se desses exemplos. Lembre-se de que, assim como Jó, Davi e José, você também pode passar por dificuldades e ainda assim sair vitorioso. Deus está com você em cada passo do caminho, e a vitória já está sendo preparada. Confiança em Deus. Confiar em Deus pode ser uma tarefa desafiadora, especialmente quando estamos passando por momentos difíceis. Às vezes, a dor parece tão intensa que nos perguntamos se Deus realmente está ao nosso lado. No entanto, a confiança em Deus é a chave para superar as adversidades e encontrar paz em meio ao caos. Quando falamos sobre confiar em Deus, estamos nos referindo a uma entrega completa. É como se estivéssemos entregando as chaves do nosso coração e da nossa vida a Ele. Em vez de tentar resolver tudo sozinho, aprendemos a descansar na certeza de que Deus tem um plano para nós. Essa confiança não significa que não teremos dúvidas ou medos. É normal sentir-se inseguro diante do desconhecido. O importante é que, mesmo com essas incertezas, escolhemos crer que Deus está no controle.
Uma maneira de fortalecer essa confiança é lembrar das promessas que Deus fez em Sua palavra. Versículos como Filipenses 4:6-7 nos lembram para não nos preocuparmos, mas levarmos nossas ansiedades a Deus em oração. Quando fazemos isso, Ele promete nos dar uma paz que excede todo entendimento. Isso significa que, mesmo quando tudo parece desmoronar, podemos sentir uma tranquilidade interior que só vem de Deus. Além disso, é vital cercar-se de pessoas que compartilham da mesma fé. Comunidade e apoio são essenciais para nos ajudar a manter a confiança em tempos difíceis. Compartilhar nossas lutas e orar juntos pode nos encorajar a lembrar que não estamos sozinhos. Cada um de nós está em uma jornada, e quando apoiamos uns aos outros, nos fortalecemos em nossa fé. Olhar para situações do passado também pode ajudar. Pense em momentos em que você se sentiu perdido ou sem esperança, mas, com o tempo, percebeu que Deus estava agindo. Cada vez que testemunhamos sua fidelidade, nossa confiança cresce. Se Deus foi fiel antes, Ele será fiel novamente. Confiar em Deus é um processo. Às vezes, pode parecer uma montanha-russa de emoções, mas, à medida que praticamos a fé e buscamos a sua presença, vamos aprendendo a descansar nele. A confiança se torna uma escolha diária. Escolher acreditar que, mesmo nas tempestades, Deus está trabalhando por nós. E lembre-se, a confiança em Deus não é apenas um sentimento, é uma ação. É decidir dar um passo de fé, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. Portanto, ao enfrentar as adversidades, escolha confiar em Deus. Coloque suas preocupações em suas mãos e permita que Ele guie sua vida. Ao fazer isso, você descobrirá que, mesmo nas dificuldades, há uma paz e uma esperança que só Ele pode oferecer. Confiança em Deus é o nosso farol nas noites escuras, e Ele sempre nos conduz à vitória. Visão de Deus. Quando estamos passando por dificuldades, nossa visão tende a ficar limitada. É como se estivéssemos dentro de um túnel escuro, sem conseguir ver a luz no fim. Nessas horas, podemos nos sentir perdidos, achando que nada vai mudar e que estamos presos em nossas circunstâncias. No entanto, é fundamental lembrar que Deus tem uma visão muito mais ampla do que nós. Deus vê não apenas o que está acontecendo agora, mas também o que aconteceu no passado e o que ainda está por vir. Enquanto nós conseguimos enxergar apenas o momento presente, Ele contempla toda a história da nossa vida. Isso significa que, mesmo que neste momento tudo pareça confuso ou doloroso, Deus está trabalhando em um plano maior, que pode incluir não só a sua vitória pessoal, mas também a de outras pessoas ao seu redor. Pense em como um diretor de cinema vê o filme completo antes de ele ser lançado. Ele conhece cada cena, cada reviravolta da trama, e sabe exatamente como cada personagem se encaixa na história. Da mesma forma, Deus conhece o nosso roteiro. Ele sabe quais experiências são necessárias para moldar nosso caráter e nos preparar para o que vem pela frente. Quando olhamos para os nossos desafios sob essa luz, percebemos que eles são parte de um grande plano que, muitas vezes, não conseguimos compreender imediatamente. É comum se perguntar, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Mas, em vez de focar nas perguntas que não têm resposta, podemos escolher confiar em sua visão. Deus pode estar usando essa situação para nos ensinar algo valioso, para nos aproximar dele ou até para nos preparar para ajudar outras pessoas no futuro. Às vezes, as nossas dificuldades nos habilitam a servir e a apoiar os outros que passam por situações semelhantes. A Bíblia nos ensina em Isaías 55:8-9 que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Isso significa que, mesmo que não entendamos o porquê de algumas coisas, podemos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Quando entregamos nossa vida a Deus, estamos permitindo que Ele seja o autor da nossa história, e isso é algo poderoso. Assim, nas adversidades, é importante manter a perspectiva de que Deus está no controle e que Ele vê o quadro completo. Quando confiamos na visão de Deus, encontramos conforto e esperança, mesmo nas horas mais sombrias. Acredite que, no meio da tempestade, Deus está trabalhando em sua vida, preparando um final vitorioso que só Ele pode proporcionar. A visão de Deus nos convida a confiar em seus planos, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. O valor da perseverança. A perseverança é uma qualidade fundamental que muitas vezes se revela nos momentos de adversidade. Quando as coisas ficam difíceis, pode ser tentador desistir ou se sentir desanimado. No entanto, é precisamente nesses momentos que a perseverança se torna essencial. Ela nos ensina a continuar avançando, mesmo quando a estrada está cheia de buracos e obstáculos.
Perseverar significa manter-se firme e seguir em frente, mesmo quando o caminho parece longo e desafiador. É como um corredor que se recusa a parar, mesmo quando está cansado ou dolorido. Ele sabe que, se continuar, eventualmente chegará à linha de chegada. Da mesma forma, nós também precisamos ter essa mesma determinação em nossa jornada de fé. As adversidades podem nos derrubar, mas a perseverança nos levanta e nos ajuda a continuar lutando. Na Bíblia, encontramos muitos exemplos de perseverança que nos inspiram. Um deles é o apóstolo Paulo. Ele enfrentou inúmeras dificuldades em sua vida, incluindo perseguições, prisões e até naufrágios. Em 2 Coríntios 4:8-9, ele escreve: "Estamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos." Essas palavras mostram que, apesar das lutas, ele não deixou que as dificuldades o impedissem de seguir seu chamado. Paulo sabia que, mesmo quando as coisas ficavam difíceis, Deus estava ao seu lado, e ele perseverou, trazendo muitos para a fé. Perseverar não é apenas sobre resistir às dificuldades, mas também sobre crescer através delas. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade de aprendizado. Quando escolhemos continuar, mesmo quando é difícil, estamos nos desenvolvendo em pessoas mais fortes e resilientes. Deus usa esses momentos para refinar nosso caráter e nos preparar para o que está por vir. Como diz em Tiago 1:2-4, "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provas, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança." É fundamental lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus está ao nosso lado, nos capacitando a perseverar. Quando nos sentimos fracos, podemos pedir sua força. Ele promete que, em nossa fraqueza, sua força se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. Portanto, quando os ventos da adversidade soprarem e você se sentir tentado a desistir, lembre-se de que a perseverança é uma prova de sua fé. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, é um passo em direção à vitória que Deus já garantiu para você. Assim, ao enfrentar dificuldades, escolha perseverar. Mantenha o foco em Deus e nas promessas que Ele fez. Lembre-se de que cada desafio é uma chance de crescer e se fortalecer. A perseverança nos leva a conquistar não apenas as vitórias externas, mas também as vitórias internas, moldando-nos para sermos a melhor versão de nós mesmos. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, e espero que você tenha encontrado inspiração e encorajamento para enfrentar as adversidades da vida com fé e esperança. Lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que você nunca está sozinho nessa caminhada. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que também precisam de uma palavra de encorajamento. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos sobre fé, superação e desenvolvimento pessoal. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que podem se beneficiar dessas mensagens. Juntos, podemos espalhar esperança e inspiração. Obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus abençoe cada um de vocês em suas jornadas.